Oi, gente! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Gabi. E aqui é Lili. E hoje vamos trazer a tag. Se eu fosse... Vamos para a primeira. Se eu fosse uma palavra. Possibilidade. Carinho. Se eu fosse um símbolo. Pode ser símbolo de marca? Pode. Então, símbolo da Nike. Eu seria o símbolo do infinito. Tudo seria para sempre. Maravilha. Se eu fosse uma qualidade. Eu seria legal. Eu seria fidelidade. Se eu fosse um defeito. Um defeito rancoroso. Nem acho, mas tudo bem. Pavio curto. Se eu fosse uma música. Pode ser louvor. Eu seria Nada Além de Ti. Carlos Roberto e Gabriela Rocha. E nada é igual ao seu amor. É o mesmo. É o mesmo? É o mesmo. Se eu fosse um número. 7. Seria número 12. Eu tenho uma coisa muito boa comigo com o número 12. Minha vida toda acontece coisas assim que eu vou lembrar pra sempre, mas na data 12 é sempre assim. Então eu gosto, é um número que eu gosto bastante. Se eu fosse um sentido, eu seria paladar. Eu seria olfato. Eu consigo sentir cheiro de novo. Seria o quê? Olfato. Se eu fosse uma parte do corpo, Eu seria o nariz. Como eu já falei, olfato, nariz. eu seria os olhos. Se eu fosse um objeto, Eu seria celular. eu seria um abajur para clarear. Se eu fosse um som, Um som. eu seria... Se você fosse um som, você seria? O canto das aves. Se eu fosse um som, eu seria som de bateria. Se eu fosse um móvel, eu seria uma cama. Eu seria um espelho. Se eu fosse uma pedra, eu seria um diamante para ser lapidado. Você? Eu seria um rubi. Rubi? É mais precioso que diamante. Você escolheu errado. Se eu fosse um prato, eu seria... Ah, não, pode falar. Pode falar. Pode falar. Eu seria moqueca de peixe, feijão doce, Comida baiana. vatapá, caruru, comida baiana. Eu seria yakisoba com lasanha. Isso é muito Yakisoba estranho, também mas gosto, mas eu gosto assim. Eu isso fico pode meio ser que estranho. na Lasanha dúvida. com yakisoba. Pode ser estranho, mas é gostoso. Prova um dia. Loucura, loucura. Se eu fosse uma flor, eu seria uma orquídea. Eu seria uma rosa cheia de espinhos. Brincadeira, eu seria uma rosa porque eu gosto da cor da rosa, eu gosto do cheiro da rosa. Se eu fosse um elemento, eu seria fogo. Você também? Também. Seria fogo. Se eu fosse um instrumento musical, Seria flauta, porque flauta tem um som parecido com o canto das aves. eu seria contrabaixo. Seria instrumento. Se eu fosse uma cor, Azul. eu seria... Olha, nem sei, viu? Porque eu
Tô em dúvida aqui. Não sei, acho que amarelo. Vermelho. Verde, não sei. Eu sei que eu gosto da maioria das cores. Se eu fosse um animal... Seria louva-a-Deus. Sei lá, eu gosto. Eu tô dando risada por outra coisa. Louva-a-Deus era louva-a-Deus. Mas tudo bem. É o que mesmo? Um animal, né? Se eu fosse. Eu seria uma gatinha. Uma gata. Olha só. Se eu fosse um sentimento. Felicidade? Pode ser. Eu seria amor. Muito amor. 2 centímetros. Pra dar, um vender, pouco parecido. emprestar, alugar. Quê? 2 sentidos. Dois sentimentos. 2 sentimentos um pouco parecidos, né? Amor É. e felicidade. Porque quem tem amor é feliz, entendeu? É, quem, quem é feliz tem amor, então é isso mesmo. Se eu fosse um lugar, Eu seria o Japão. Pensei sem... se eu fosse um lugar, eu seria minha casa. Eu gosto da minha casa. Eu gosto de ficar no meu quarto, eu gosto de ficar assistindo filmes. Eu mas gosto. se você fosse, tipo... Não, se eu fosse um lugar, eu seria a minha casa, entendeu? Você não minha pode casa. ser humano pra morar nessa casa. Você tem que ser Eu a seria casa. a minha casa. Não, tá bom. Eu seria Fernando de Noronha. Tá bom pra você? Ah, pronto, eu seria Fernando de Noronha. Se eu fosse um sabor, eu seria doce. Eu seria salgado. Eu prefiro 1000 vezes salgado do que doce. Não, eu prefiro doce. Eu como, assim, algumas coisas salgadas, eu gosto. Mas minha preferência é doce. Se eu fosse um mês, Eu seria o 19º mês. O 19º. Meu Deus. se você fosse um mês, você seria qual mês? Eu seria abril, sei lá. Por quê? 1º de abril. Tananana. Dia da mentira. Não, por que você seria de abril? Eu queria ir em dezembro, mas só que eu pensei em abril porque abril tem o dia da mentira, sei lá. Oxe, Que é o porque dia você mais quer o dia da engraçado. mentira? É só o dia mais engraçado. Ele é doido, É porque é bem gente. engraçado. Eu seria o mês de julho, porque é o mês do meu aniversário e do dele, meu presente de aniversário. Eu seria. Se eu fosse um ano, Se eu fosse um ano. 2017. se eu fosse um ano, eu seria 2010. 2017 Foi quando ele nasceu. 2017 foi um ano bem impactante. Tipo, cheio de coisas boas. Olha, eu gostei muito do ano que ele nasceu. Quer dizer, assim, tiveram coisa triste que aconteceu, foi quando eu perdi minha irmã, mas eu ganhei ele. Teve altos e Então baixos. ficou assim, triste e alegre. Teve altos Não e substituiu, mas veio pra, tipo, equilibrar um pouco. Então foi um ano assim que foi assim, eu também tenho, poderia ser por ele e ao mesmo tempo, não sei, enfim. Poderia ser um ano antes, tipo 2009, pode quando eu engravidei, que descobri que eu tava grávida, foi super assim, foi muito bom, minha irmã tava perto, ela que organizou tudo e tal, por ela já tinha 3 filhos, então ela acabou organizando as coisas, então eu prefiro o ano de 2009, então se eu fosse um ano eu seria 2009, melhor. Se eu fosse uma hora, Eu seria meio-dia. por que meio-dia? Porque É dia de almoçar, né? a refeição que eu gosto mais é almoçar. Olha, se eu fosse uma hora eu seria
2 horas da manhã. Que é a hora que eu oro. Sempre assim. Eu gosto dessa hora. 2 horas da manhã. Se eu fosse 1 minuto. Eu seria 0. 0 minutos. 1 minuto, vai. Eu seria 12 minutos. Eu gosto de 12. Se eu fosse uma estação do ano. Eu seria a primavera, que é bem frio. A primavera que é frio? A primavera é frio, Minha mãe... Primavera não, filho. Inverno que é frio. Ah tá, minha mãe tá dando uma surra em mim de conhecimento. Ah, tá. Você seria a primavera, né? Que é o tempo das flores, né? Ah tá, é. Mas não é frio na primavera, não? Eu lembro Não. da última primavera que eu vivi. Não, assim, era acontece que no tempo da primavera tá Ah, por frio isso e no que tempo eu- do verão tá frio, no tempo do frio tá verão, é tipo assim, mas o certo é. Ah, por isso Eu que eu prefiro troquei. verão, porque eu prefiro assim um sol torrando, entendeu? Hoje mesmo aqui o sol tá muito, foi muito quente, mas aí a gente tem, né? Aqui mesmo a gente tá de roupa assim, porque assim, o quarto é um pouco aquecido e tal. Então, pra gente tá de boa. Aí agora de noite faz um pouco mais frio, aí a gente só vai se agasalhar e tal. Mas durante o dia é muito sol, eu prefiro o verão. Durante o dia é muito calor, a gente toma banho, a gente liga o ar pra alguém que liga o ventilador, sai ligando alguma coisa pra poder, entendeu? Refrescar. Eu prefiro. Porque até pra sair na rua é ruim, às vezes a rua tá toda molhada, a gente quer ir em algum lugar, o carro passa, suja a gente, tudo isso. Eu prefiro verão. Se eu fosse um país, Japão. você já falou, né? Não, se eu fosse um lugar. O Japão país, é um lugar e um país. Um bairro Japão, uma cidade de Japão. Se eu fosse um país, eu seria Peru. Por quê? Você seria? Porque eu gosto do Peru, eu gosto. Lima, eu gosto. Peru, eu seria um... Se eu fosse um lanche, Seria hambúrguer com Coca-Cola. Super saudável. se eu fosse um lanche, eu seria uma pizza. Pizza, seria... Pizza é mais pra janta, meu Deus. Hã? Sei lá, pizza é mais pra janta, não é pra lanche. Lanche é tipo um sanduíche e tal. Se eu Sanduíche, fosse um automóvel, eu seria... caminhão. Não, Eu seria... Moto? moto. Eu seria um carro. Não, seria um ônibus. Pera aí, você quer ser ônibus, carro? Eu seria uma van, sei lá, não sei. Eu seria... Acho que eu seria um carro. Uma van. Não, uma van. Que é Meu maior. Deus! Minha família é muito grande, é bom que cabe todo mundo junto. Sem precisar Não, das você duas pegava viagens. um ônibus. Que é mais É, ainda- então ainda- ônibus é ainda melhor tem que caber. Ainda que pega tem os amigos. os irmãos, os cunhados, os sobrinhos, os netos, os primos, amigos. os vizinhos, os amigos, íntimos, os que, amigo do amigo, aí vai, ônibus é melhor. Não é não? É muito mais difícil. Mas eu prefiro moto porque... Moto é o único automóvel que, se tiver em um trânsito horrível, passa de boa. Então não vou pegar trânsito. Se eu fosse uma escola, eu seria... Deixa eu ver. Uma escola? Cidade de Curitiba, que foi onde eu estudei, lá em Brotas. Era Curitiba? Não, Cidade de Curitiba, não sei porque era em Brotas, em Salvador, e tinha esse nome, Cidade de Curitiba, mas enfim. E você seria quem? Eu vou escolher uma escola que eu estudei. Escola Santo Antônio. Sei lá. Se eu fosse uma profissão, eu seria... Veterinário. Amo cuidar de animais. Você também? Porque tá no DNA, vai não, né? Ele já sabe, aí foi puxando. Se eu fosse uma... Se eu fosse um meio de transporte. Já falei isso, né? Não, se você fosse... se você fosse Já falei isso. carro. E se você fosse um Se meio eu de fosse uma comum.
Eu seria uma carroça. Uma charrete. Charrete é bom. Eu seria Um trenó, um trenó. Pera aí, meu irmão. Eu seria... Seria um trenó. Eu seria... Um Camaro. Se eu fosse uma festa. Aniversário. Não, se eu de fosse criança. uma data comemorativa, melhor, né, do que uma festa. Se eu Aniversário fosse de uma criança. data comemorativa. Uma data comemorativa. 23 de julho de 2000 e não sei o que. Pode Não, ser. uma data comemorativa que todo mundo comemora. Tipo, São João, Natal, Ano Novo e tal. Você seria qual? Eu seria Ano Novo. Eu não gosto tanto de São João porque é muita bagunça. Eu não gosto de ficar de folga e tal, essas coisas, e eu não comemoro realmente. E eu prefiro final de ano. Eu prefiro Natal. Eu seria Eu prefiro Ano Novo. Natal e Ano Novo, porque quando você tá no Natal você já tá cheio. No Ano Novo ainda vem mais comida. Eba. Se eu fosse um utensílio, o que eu seria? Você pode me dizer? Eu seria uma colher. Utensílio. Uma colher. Você seria o quê? Uma faca. Seria uma colher que pega mais a comida. Brincadeira, é porque assim, ó, é mais fácil você comer mais opções de comida, né? Você comer de colher do que com garfo. Tipo, você vai comer cuscuz de garfo, Eu como. entendeu? Você vai tomar sopa pra quem gosta, quem não gosta, mas vai tomar sopa de garfo, entendeu? E com a colher você consegue comer a maioria das coisas, né? Diz aí uma coisa que você não consegue comer com colher. Macarrão. Eu não consigo comer com colher. Não, mas se pegar, dá pra pegar, né? Não, mas toda vez que eu pego escorrega. Eu pego três negocinhos de espaguete. Os Realmente. 3 derramam. Tipo assim, yakisoba não dá pra você pegar com a colher. Ou você pega com um palitinho, ou você pega com garfo, porque com colher não dá. Mas só que assim, a maioria das coisas a gente come com garfo, não é isso? Então, por hoje a gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado. do nosso vídeo. E deixe seu like, Se se inscreva no canal, aqueles que não estão inscritos ainda. Compartilhe E ative as notificações. e beijo pra vocês. E obrigada pelo carinho de todos que tá aqui com a gente. E Tchau! tchau.